Neymar tem tudo: talento, fama, mansões, iates, jatos particulares e uma fortuna estimada em mais de 6,5 bilhões de reais. Mas me diz uma coisa, você acha que ele está protegido de verdade? Porque a pergunta não é se ele vai enfrentar problemas, é quando. E quando esse dia chegar, seja uma separação, uma cobrança bilionária da Receita, um processo nos tribunais europeus ou uma má gestão empresarial, o que vai estar protegido de verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu protegeria o patrimônio de Neymar. O que um patrimônio bilionário precisa para resistir ao que muita gente rica não sobrevive: briga judicial, dívidas de herdeiros despreparados, ex-companheiros e, claro, o Estado. E deixa eu te falar, quando a gente fala dessa fortuna do Neymar, a gente não está falando só do agora, a gente está falando do legado, das próximas gerações. Até porque 90% das famílias ao redor do mundo perdem toda a sua riqueza na transferência entre gerações. Então, o Neymar pode até não perder tudo enquanto ele estiver vivo, mas será que o patrimônio e a organização do patrimônio dele está preparada para as próximas gerações? E no teu caso, mesmo que você não tenha bilhões como o Neymar, o que eu vou te mostrar serve para você também, porque quem não protege o pouco que tem ou muito que tem, não vai saber cuidar quando tiver mais ainda. Quando esse canal bater 100 mil inscritos, vai ter algo muito especial acontecendo, mas vai ser só para quem estiver por aqui desde agora. Então já se inscreve, fica ligado e comenta aqui com quantos inscritos o canal tá agora. Que o Neymar tem um patrimônio estimado em 6,5 bilhões, você já entendeu. Agora, a maior parte desse valor vem de 3 grandes pilares: contratos publicitários, investimentos imobiliários e participações societárias em empresas no Brasil e no exterior. Mas todo o patrimônio precisa de proteção. E quanto maior, maior o risco. E, portanto, maior a necessidade de uma proteção estratégica, elaborada. E por que isso importa? Porque Neymar é mais que uma celebridade. Ele é uma empresa. E uma empresa precisa de estrutura. Sem isso, qualquer ruído, seja um processo judicial, uma disputa familiar ou uma ação fiscal, pode comprometer algumas centenas de milhões de reais, quem sabe até bilhões. Isso não é exagero. O histórico de Neymar mostra. Neymar já enfrentou processo com a Receita Federal, disputas contratuais com clubes e patrocinadores e até ações trabalhistas por empresas terceirizadas. Tudo isso afeta diretamente o nome e o bolso. É por isso que a pergunta não é se o Neymar precisa proteger o que tem. A pergunta é: qual a melhor estrutura para fazer isso com eficiência, agilidade e segurança jurídica? Proteger esse patrimônio parece uma missão sobre números. Mas quando se fala em proteção, temos que lembrar de algo que pouca gente lembra: mentalidade de proteção. Qualquer um pode ganhar a grana que for, que se não tiver a cabeça de proteção, vai perder o dinheiro. Isso é estatístico. 70% das famílias perdem tudo de uma geração para outra, 90% da segunda para a terceira. E é essa mentalidade que evita um ponto cego que a maioria ignora. O ponto cego está nas relações e não nos ativos. No caso de Neymar, o risco enorme não está só nos contratos, está no entorno: familiares, empresários, assessores, ex-parceiros comerciais, marcas e até decisões emocionais tomadas fora de campo. Todo patrimônio está cercado por pessoas, e onde tem gente tem vaidade, interesse, conflito, tem mentalidade. Essa é a real. Quando você é uma marca global como o Neymar, qualquer decisão pessoal vira um risco jurídico. Quero um exemplo concreto? A briga judicial envolvendo o pai do Neymar, os contratos de intermediação com Santos e depois com Barcelona. A justiça já bloqueou milhões só por conta de ausência de clareza contratual nas relações mais próximas. Outro exemplo, a polêmica com a Receita Federal brasileira sobre as empresas de imagem. Se os contratos não tiverem prova de substância econômica, ou seja, se forem só de fachada, a Receita Federal pode requalificar tudo e cobrar como pessoa física com multas, juros e juros altíssimos. Ou seja, não basta ter uma holding. Aliás, vão mais longe. Proteção patrimonial não é sobre holding, é sobre mentalidade. E é uma mentalidade em proteção patrimonial que leva a documentos seguros, estruturas sólidas para proteção multijurisdicional e preocupação com o legado. Documentar relações, controlar fluxos, ter governança e garantir que tudo que gira em torno de Neymar esteja juridicamente lastreado. E tem mais: grandes patrimônios geram grandes expectativas e isso atrai litígios. Uma ex-sócia, um contrato mal encerrado, um processo trabalhista de grande porte ou até mesmo uma exposição pública mal administrada podem virar uma porta de entrada para qualquer ataque patrimonial. Quem protege o patrimônio do Neymar tem que pensar como se fosse uma empresa listada na bolsa, ter atas, compliance, parecer jurídicos, políticas de remuneração, proteção da marca. Isso não é exagero, é o básico de quem quer dormir tranquilo, com bilhões sob sua guarda. Tenho certeza que o Neymar já faz isso tudo hoje em dia. Porque, afinal de contas, no final do dia, o que protege o império não é uma holding,
é o nível de inteligência jurídica nas decisões cotidianas. Agora sim, pensa comigo. Você tem Neymar com os melhores advogados, contadores, gestores do Brasil, já teve mais de 180 milhões de reais bloqueados. O que dirá de que tem uma estrutura frágil, informal, ou acredita que só abrir uma holding resolve tudo? A verdade é que quem tem patrimônio precisa ter estratégia, e quem tem muito patrimônio precisa ter mais estratégia ainda. E fica comigo até o próximo ponto, é onde a maioria erra, e você não precisa repetir esse erro. No caso de Neymar, o desafio é muito mais complexo do que só constituir uma holding patrimonial. Holding patrimonial, se bem estruturada, vai permitir segregação patrimonial. Para isso, e para o nível de Neymar, do nível do patrimônio dele, holding não é suficiente. É só uma estrutura de holding que preveja governança ativa, contenha cláusula de proteção contra problemas familiares. É só o começo. Mas além disso, a estrutura de Neymar tem que ter multiplicidade jurisdicional. Dinheiro e patrimônio em outras áreas além do futebol é importante, mas mais que isso, estruturas em outros países, outras jurisdições protegem contra problemas no Brasil e incertezas cambiais. Guerras, por exemplo, política, crise econômica, ter imóvel e outros bens fora do país, em outras jurisdições, protege. Quando um tem problema, o outro está protegido. E, obviamente, liquidez em alguns momentos. Porque quando a crise é global, para quem tem liquidez, tem oportunidades. Então, sim, eu constituiria de forma regular estruturas societárias múltiplas em diferentes países e com diferentes moedas. Mas isso também não basta. Neymar é jovem, tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Eu estruturaria a sucessão desde já, mesmo jovem, inclusive com seguros de vidas internacionais. A sucessão, ela teria uma estrutura bem desenhada e alinhada, incluindo testamento e estruturas societárias já definidas aqui e lá fora. Uma estratégia internacional e sucessória é essencial no caso de Neymar. Mas, Franco, o Neymar é muito jovem. O futuro está aí. A gente não tem como garantir nada. E a cabeça do legado, ela ajuda na criação de fortuna. Lembrem-se que as grandes pessoas que modificaram o mundo, elas não vinham hoje, elas vinham para frente. Lembrem-se que as grandes empresas, elas fazem planejamento de estrutura, de estratégia para as próximas décadas. Por que Neymar não pode fazer isso com o seu legado? Eu não esqueceria também, além disso tudo, de proteger a imagem do Neymar, a voz e as redes sociais. Tudo isso vale dinheiro, e muito, inclusive pós-mortem. Neymar é uma marca global, e marca também é patrimônio. Proteger Neymar internacionalmente como ativo intangível protegerá gerações. Imagine, por exemplo, o que é o Neymar hoje e a imagem dele em jogos eletrônicos, a imagem do Neymar em atividades que provavelmente perdurarão ao longo dos próximos anos e das próximas décadas, que pode ser que nem precise da imagem real do Neymar. E por fim, eu investiria em bem menos usuais, mas valorizáveis, como NFTs específicos, obras de arte, joias, relíquias. Não são raras as pessoas que investem milhões em obras de arte, em quadros, em relógios, em outros tipos de obras de arte que tendem a se valorizar ao longo do tempo. Riqueza, lembre-se sempre disso, é um organismo vivo que exige manutenção, inteligência jurídica e uma equipe especializada. É um organismo que exige mentalidade de proteção, porque o verdadeiro risco não está na fortuna que o Neymar tem hoje, mas no que pode acontecer com ela se a estrutura não estiver à altura. O que protege o patrimônio bilionário não é segredo, é estrutura, estratégia, execução constante. E se você acha que holding é só um nome bonito para evitar imposto, precisa rever tudo antes de assinar qualquer contrato. Aqui no canal a gente descomplica o que os outros complicam. Então se inscreve logo e ativa o sininho e continua comigo. Porque proteger o que você construiu é só o começo. Agora, o jogo é sobre manter e multiplicar. E se você quer aprender mais sobre isso, aproveita e clica nessa playlist que tem um roteiro totalmente direcionado para você entender a mentalidade da proteção patrimonial. Mas antes, já deixa a inscrição aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo.